Olá, meus queridos amigos e amigas. Espero encontrá-los bem com essa mensagem. Eu desejo paz ao seu coração. Queridos amigos e queridas amigas, hoje eu quero ler com vocês apenas dois versículos que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, nos versículos 12 e 13, que assim diz: O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Esse texto foi escrito pelo evangelista Mateus e ele narra uma fala de Jesus sobre o fim dos tempos, que é uma ânsia das pessoas, inclusive, sobretudo no meio cristão, no meio religioso, de saber o que vai acontecer quando Jesus voltar, o que acontecerá quando nós morrermos, e etc. E aqui, notadamente, Jesus está falando para essa questão do juízo final. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Me chamou a atenção que Jesus ele fala de alguns sinais que antecederão o final dos tempos. De alguns sinais que serão denominados como princípio das dores, como início das dores. Inclusive, muitos religiosos usam esses textos até para amedrontar pessoas, para proferir discursos de arrependimento, porque Jesus está voltando e tal. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. No versículo 12 e no versículo 13, nós observamos que, aliás, no versículo 12 de modo particular, que Jesus diz: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Eu sempre li essa frase de que o amor de muitos esfriará, me remetendo a uma questão de doutrina, de prática religiosa, no sentido de que, quando a gente fala, o amor de muitos está esfriando, ou seja, há muitas pessoas que então proferiam, que aliás professavam a fé cristã, mas que hoje não professam mais a fé cristã, ou que estavam inseridas em determinado grupo religioso, mas hoje não estão, porque o amor que elas tinham esfriou. Mas hoje, e lendo e meditando nesse texto, eu percebo que tem uma outra conotação também. Tem uma conotação no sentido de que Jesus está falando do amor propriamente dito, e não do amor como um aspecto de fé. E esse texto ele precisa ser conjugado com o texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, que ao final ele diz assim: porém permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Então eu percebo que Jesus está falando aqui do amor no seu sentido literal mesmo, no seu sentido não literal apenas, mas na sua essência, de que nós estamos experimentando tempos em que o amor das pessoas, o amor que está no nosso coração, ele tem esfriado. Nós temos notado que as pessoas, que nós, e eu me incluo nesse contexto, mas sobre variados aspectos, que as pessoas têm esfriado o seu amor ao próximo, o seu amor àquilo que elas fazem, o seu amor no seu dia a dia, o amor à sua família, o amor a tantas coisas, o amor a Jesus também, porque quando eu esfrio o amor ao próximo, eu deixo também de amar a Jesus, porque o próximo é Jesus. E então nós vemos que o amor tem esfriado no seu sentido literal, no seu sentido essencial. Nós temos experimentado dias em que as pessoas estão cada vez mais indiferentes, e o cristão, e a pessoa que diz ter Jesus no seu coração, e a pessoa que diz professar algum tipo de fé, ela não pode nunca, obviamente que nós temos defeitos e limitações, mas nós não podemos nunca nos conformarmos com o esfriamento do amor. Em tempos tão odiosos, em tempos tão difíceis, em tempos de indiferença com a dor do outro, em tempos de indiferença com a necessidade do outro, nós não podemos ter uma fé que fique num campo abstrato, mas ela precisa ir para o chão da vida, ela precisa ir por um aspecto concreto, ela precisa ter significado. Então, eu não posso dizer eu creio, eu amo Jesus, eu amo o próximo, mas se a minha atitude não demonstra, e aqui nós percebemos que o amor tem esfriado, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. O pecado que nós podemos dizer aqui, há vários pecados, eu não vou ficar aqui apontando o pecado de ninguém, nem os meus também, mas o fato é que nós temos visto que o pecado, acho que o maior pecado que tem aumentado é a indiferença, e com isso o amor tem esfriado, porque nós estamos
Percebendo essa indiferença, então com esse texto Jesus ele nos adverte, nos exorta a perseverança, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Então se você tem amado, tem dedicado a sua vida em favor de algo, em favor de alguém, continue amando, porque Jesus nos alertou que aquele que perseverar até o fim, aquele que se mantiver firme até o fim será salvo, porque sempre valerá a pena amar, sempre valerá a pena a gente doar o nosso coração. Às vezes, ainda que algumas vezes algumas pessoas não mereçam, né, elas não que não merecem, mas elas não retribuam, não seja recíproco. Mas eu quero dizer para você hoje, nesse dia que escuta essa mensagem, que o amor de Jesus ele sempre preencherá qualquer vazio do nosso coração, e que ainda que não haja reciprocidade do amor de uma pessoa, de um próximo, o amor de Jesus é suficiente, porque há muitas pessoas que não dão reciprocidade ao amor de Jesus e ele ainda assim continua nos amando. Então, meus queridos e minhas queridas, perseveremos no amor de Deus, no amor de Jesus. Perseveremos no amor, não permitamos que o amor esfrie do nosso coração. Se você gostou dessa mensagem, eu te convido a enviar para outras pessoas. Curta, se inscreva no canal para que você receba mais mensagens. Deus abençoe você. Até a próxima.